Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Foot Prime. Eu me chamo Flávio e hoje eu vou estar analisando a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, os resultados. A rodada do Campeonato Brasileiro começou no sábado, às 6h30 da noite. A bola rolou lá na Arena Pantanal para Cuiabá e Criciúma. O jogo acabou 2-1 para o Cuiabá. O Cuiabá ganhou o jogo de virada, o Criciúma começou ganhando o jogo com gol de Arthur, mas o Cuiabá empatou com Cleison e o gol da vitória saiu com Lucas Fernandes. Lucas Fernandes que é um jogador muito conhecido, jogou até no Botafogo. O Cuiabá que veio de derrota para o Palmeiras na rodada passada, perdeu lá no Brinco de Ouro da Princesa por 5-0, Cuiabá. E o Criciúma veio de vitória contra o Bragantino na rodada atrasada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira. E o outro jogo que nós tivemos ainda no sábado à noite, às 9 horas da noite, a bola rolou lá no estádio Newton Santos para Botafogo e Fortaleza. No caso, o líder contra o vice-líder. Naquele momento, Fortaleza era o líder e o Botafogo era o vice-líder. Que o Botafogo acabou vencendo o jogo e com a vitória foi para a liderança. Uma vitória muito merecida do Botafogo. No primeiro tempo, um jogo bastante equilibrado. O Fortaleza, com uma marcação muito compacta, o Botafogo teve poucas chances claras de gol no primeiro tempo. Agora, já no segundo tempo, aí eu não sei o que aconteceu com o time do Fortaleza, que essa marcação do Fortaleza não encaixou. Não encaixou e o Botafogo, já no começo do segundo tempo, já começou a atacar o Fortaleza de uma maneira, começou a achar uns espaços que não tinha achado no primeiro tempo todo. E o Botafogo conseguiu fazer o gol. E já no final do jogo, o Botafogo liquida a fatura com o mesmo jogador. O Igor Jesus marcou dois gols. Um gol que ele domina no peito, um lançamento do Barbosa, um grande lançamento. Ali um lançamento de cinema que ele deu, um passe de cinema ali pro Igor Jesus, que ele domina no peito, mata no peito e acerta um golaço. E o segundo gol do Botafogo foi um contra-ataque, um gol à la Botafogo, né? Inclusive os dois times têm as mesmas características parecidas, gosta de jogar nos contra-ataques, na transição rápida. E o Botafogo fez um gol no DNA dele, que puxou um contra-ataque e matou o jogo, liquidou a fatura. 2-0, resultado merecido, e o Botafogo voltou para a liderança, lembrando que o Fortaleza tem um jogo a menos. A próxima partida que nós tivemos, abrindo o domingo, de manhã ainda, a bola rolou para Grêmio e Atlético Mineiro lá na Arena do Grêmio. Um jogo muito movimentado, um jogo de muitos gols, que o Grêmio abriu o placar com Bright White. Inclusive o cara, viu? Chegou com moral, viu, dinamarquês, viu? Chegou com moral, fazendo gol aí no Grêmio, recuperando o time do Grêmio no campeonato. Tá bem no Grêmio ele. Abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o Grêmio fez o segundo gol com o Cristaldo. Grêmio que fez 2-0. Aí eu achei que teve um lance aí nesse jogo polêmico, que foi um pênalti pro Atlético Mineiro que o juiz deu. Que eu achei que ali não foi pênalti não. Que foi o primeiro pênalti que eles deram pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro diminuiu no segundo tempo aos 73 minutos do segundo tempo com gol de pênalti do Scarpa. E o Bruno Palacios, aos 90 minutos, faz o gol de pênalti pro Atlético Mineiro e empata o jogo. Já no final do jogo, aos 96 minutos, Eduardo Vargas liquida a fatura e o Atlético Mineiro vence o jogo por 3-2. Um jogo muito movimentado, um jogo de muitos gols. No mesmo horário, às 11 horas da manhã, a bola também rolou para Cruzeiro e Atlético Goianiense lá no estádio Mineirão. Cruzeiro que vem bem no campeonato, abriu o placar com o William de pênalti. O William vem jogando muito esse cara, viu? Esse lateral direito do Cruzeiro vem jogando muito. Merecida a convocação dele. Na minha visão, é melhor do que o Danilo.
e melhor do que o Ian Couto, na minha visão. O William abre o placar aos 9 minutos de pênalti para o Cruzeiro. Aos 25 minutos, o Cruzeiro faz o segundo gol com o Matheus Henrique. E aos 56 minutos, Caio Jorge faz o terceiro da Raposa. E o Atlético Goianiense diminui aos 33 minutos ainda do primeiro tempo com o Campbell. Campbell, que é um jogador que jogou a Copa do Mundo de 2014, um cara muito experiente. Não esperava que ele vinha pro Atlético Goianiense. Agora, o Matheus Pereira, esse moleque é craque, viu? Esse moleque eu acho que não fica no futebol brasileiro, não. Esse moleque joga muito. Que passe que ele deu, viu, pro gol do Cruzeiro, pro gol do Caio Jorge. Que passe na medida. Às 4 horas tivemos o clássico do povo, o clássico das multidões, entre Corinthians e Flamengo lá na Neoquímica Arena. Um jogo que muita gente aí perdeu dinheiro na casa de aposta, viu? Porque o Corinthians vem brigando lá embaixo, lá embaixo, na parte da tabela lá embaixo. E o Flamengo, creio eu que a maioria botou vitória do Flamengo, mesmo o Flamengo com desfalque, que inclusive nesse jogo teve a volta do Pedro, né? Foi uma coisa boa aí, uma coisa positiva para os torcedores do Flamengo, que no jogo contra o Bahia perdeu o Michael, que é uma coisa impressionante, tá? Tem que jogar um sal grosso lá no Ninho do Urubu, porque os caras estão se lesionando tudo, e é uma coisa impressionante que vem acontecendo com o Flamengo. E indo para o jogo acabou 2-1 para o Corinthians. Thales Magno abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo num cruzamento do Yuri Alberto na cabeça do Thales Magno. Lá no segundo pau, ele acertou uma cabeçada e fez o primeiro gol do Corinthians. Já o Flamengo empata o jogo com o Pedro aos 37 minutos do primeiro tempo ainda. É impressionante como o Pedro, o homem cheira gol, o homem estava lesionado, o homem volta e o homem é decisivo. E o Flamengo vai lá e empata o jogo com o Pedro aos 37 minutos. Aí, no segundo tempo, o Corinthians faz o gol da vitória. Aos 60 minutos, ainda no começo do segundo tempo, Ángel Romero, o ídolo da nação corintiana, faz o gol que liquida e dá a vitória para o Corinthians. Esse jogo que acabou 2-1 para o Corinthians. É um jogo que no final teve brigas, tumulto entre os jogadores. O Alcaraz foi expulso, recente contratado aí do Flamengo, jogador recente contratado. O Yuri Alberto e o Kaká foi expulso, perderam a cabeça, uma chegada dura do Yuri Alberto, e foi isso. A partida acabou em 2-1 para o Corinthians. Também no domingo, às 6h30 da noite, tivemos Vitória e Vasco lá no Barradão. Um jogo de poucos gols, que o Vasco venceu por 1-0, mas um jogo bastante equilibrado. Bastante equilibrado. Até nas finalizações, o jogo foi bastante equilibrado. Posse de bola também bastante equilibrado. O Vasco vence o jogo com um gol de João Vitor no segundo tempo. Aos 72 minutos do segundo tempo, ele faz o gol da vitória do Vasco numa batida de escanteio do Payet. O Payet cobra o escanteio e vai na cabeça do João Vitor e que dá a vitória para o Vasco. E o Vitória acabou perdendo essa partida. Um jogo que o Vitória também poderia vencer, foi um jogo bastante equilibrado. Fora a partida contra o Vasco, do Vasco e Vitória, tivemos ainda mais 3 jogos que eu vou estar analisando esse primeiro aqui, que foi Bahia e Red Bull Bragantino lá no Nabi Abichedi. Um jogo que o Bragantino vence o Bahia por 2-1 com gol de Douglas Mendes. No segundo tempo ele faz um gol aos 64 minutos do segundo tempo. E o Gustavinho faz um golaço no final do jogo, que o Bahia, inclusive, ainda no segundo tempo, tinha empatado o jogo aos 72 minutos. Gol de Luciano Juba. Um jogo que foi muito movimentado, um jogo de muitas finalizações,
Um jogo que o Bahia teve mais posse de bola do que o Bragantino. Como é essa equipe do Rogério Ceni, é um time que gosta de ter mais a bola. Foi assim também semana passada agora no jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, que o Bahia, na minha visão ali, jogou bem, não merecia perder o jogo, mas acabou perdendo o jogo. O Flamengo foi mais eficiente, acabou ganhando com o gol de Bruno Henrique de cabeça. Mas o jogo de esse jogo também não foi diferente. O Bahia teve posse de bola, o Bahia finalizou bastante, mas o futebol é aquilo. O futebol, o que vale é o gol. O Bragantino foi objetivo e venceu a partida. Na verdade, o Bragantino poderia também ganhar o jogo, porque o Bragantino criou para isso. É só você ver nas estatísticas do jogo. O Bragantino chutou 6 chutes a gol e o Bahia 6 chutes a gol. Foi uma partida bastante equilibrada, 16 chutes do Bahia e 15 do Bragantino, sendo que 6 do Bragantino foi a gol e 6 do Bahia foi a gol. Sendo que 70% de posse de bola do Bahia e 30% do Bragantino. Ou seja, o Bragantino não foi um time que jogou mais na transição rápida, mas foi um time objetivo que acabou vencendo o jogo por 2-1. O outro jogo que nós tivemos foi na partida entre Atlético Paranaense, lá na Liga Arena, e Palmeiras. O resultado acabou 2-0 para o Palmeiras. Um gol de Maurício aos 8 minutos do primeiro tempo e um de Estevão no segundo tempo aos 58 minutos. É impressionante o que esse Estevão tá jogando, hein? Foi convocado para a seleção brasileira, merecida. O moleque joga bola, o moleque de apenas 17 anos. O moleque é craque. Um jogo movimentado, um jogo que o Palmeiras teve mais posse de bola, mas o Atlético Paranaense também não teve tanta pouca posse de bola assim. O Atlético Paranaense teve 46% de posse de bola e o Palmeiras teve 54%. O Palmeiras trocou mais passes, 537 passes contra 453 do Atlético Paranaense, mas um jogo que o Atlético Paranaense no primeiro tempo não teve tanta lances claros de gol. O Palmeiras teve muito lance claro de gol. Para falar a verdade, o Palmeiras no jogo todo teve mais lances claros no jogo. Por isso que o Palmeiras acabou vencendo a partida e merecidamente, porque os lances, claro que houve mais foi do lado do Palmeiras, apesar que você olhando aqui as estatísticas, o Palmeiras teve 19 chutes, sendo que 10 foi a gol. O Atlético Paranaense chutou 15 vezes, sendo que 9 foi a gol. Ou seja, foi um jogo bastante equilibrado, mas que o Palmeiras mereceu vencer porque os lances mais claros foi do Palmeiras de gol. O Atlético Paranaense chegou a criar mais já no segundo tempo, só que não foi eficiente. O Palmeiras foi eficiente porque o Palmeiras tem um moleque que o cara é diferenciado e que golaço que ele fez. Aquele corte que ele deu no jogador do Atlético Paranaense, um golaço do Estevão, que marcou o segundo gol. O último jogo da rodada que nós tivemos para encerrar o domingo, no mesmo horário, às 6:30 da noite, foi lá no Alfredo Jaconi. A bola rolou para Juventude e Internacional. Esse jogo acabou 3-1 para o Internacional. O Internacional abriu o placar com Borré aos 30 minutos do primeiro tempo. Cavalho fez o segundo gol do Internacional aos 34 minutos do primeiro tempo. E Bernabei, aos 59 minutos do segundo tempo, marcou o terceiro para o Internacional. Um jogo que o Internacional foi soberano, um jogo que o Internacional teve mais posse de bola, um jogo que o Internacional mereceu o resultado. Só você ver aqui nas estatísticas, ó, o Internacional teve 64% de posse de bola contra 36% do Juventude. O Internacional trocou 476 passes contra 267 do Juventude. Foram 14 chutes do Juventude. O Juventude chutou 14 vezes, só que sendo que 5 foi a gol. O Internacional chutou 18 vezes e 8 foi a gol. O Internacional, como eu disse, foi soberano na partida, foi objetivo, por isso que venceu a partida de 3-1, dominou o Juventude. Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram,
deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perderem mais nenhum vídeo. E tamo junto!